Diz assim a palavra do Senhor, Salmo, capítulo 9, versículo 1. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, a palavra é tua, eu sou teu filho. Pai querido, que o Senhor fale, Pai querido, e que nós possamos ouvir a tua voz, e que possamos sair daqui alegres, porque o Senhor, Pai querido, é quem lança as sementes, e que nós possamos ser a boa terra, que vamos, Pai querido, colher a 100 por 1. Em teu nome santo, Pai querido, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, nós cantamos uma canção que o título da música se chama Consagração. E consagração vem da palavra kadosh, separar, tornar santo. Deus, após criar e fazer a criação, após 6 dias de criação, Ele pegou, tornou o 7º dia, Ele dedicou o 7º dia, Ele santificou o 7º dia, que é o sábado. Ele santificou o tempo, Ele separou aquele dia. Tanto é que quando você vê, quando Ele deu as suas ordenanças para Moisés, Ele falou, olha, no sábado, o povo, ele vai se separar para buscar a minha face. E era o dia em que o povo de Israel, ele parava o seu trabalho, parava tudo o que tinha que fazer para celebrar ao Senhor, separados para Deus. A palavra do Senhor diz que, acho que no livro de Levíticos, diz, né, sede santos porque eu sou santo. Acho que é Levíticos, acho que capítulo 21 ou 22, não me recordo bem. Diz, sede santos porque eu sou santo. E depois retorna a falar no livro de Pedro. Deus falando novamente em consagração, ser separado, como diz a canção. E aqui o salmista, ele diz, né? Graças te dou de todo coração. E hoje, de todo coração, é bem próximo de separado, consagrar, porque todo, não tem nada que fique fora de todo. Né? Todo, hoje eu estava procurando dicionário, né? A palavra plenitude. Procurei a palavra plenitude, quais mais eu procurei? Completo, íntegro, e todas elas, parecia que eu estava procurando a mesma palavra, porque todas elas tinham algo que era pleno, nada estava fora, completo. E de todo o coração, Deus, Ele deseja isto de nós, algo separado, tudo para Ele. Só que hoje, neste mundo, o de todo o coração é no meu tempo, quando eu quero, do jeito que eu quero, espero mais um pouquinho que não chegou a hora, o culto vai começar 9 horas, então é 9 horas que eu vou começar a adorar. O culto vai começar às 7h30, então é 7h30 que eu vou me preocupar com o culto. Enquanto a nossa adoração não é quando vai começar o culto, a reunião. A nossa adoração tem que vir do nosso lar, da nossa casa. A nossa adoração tem que vir do nosso dia a dia, no que nós fazemos. De todo o coração é de forma completa. Quando você está dirigindo, a Bíblia diz, quer comais, quer fazeis, tudo fazei em nome do Senhor. A sua adoração, ela tem que ser completa, não importa qual atitude que você está fazendo em nome do Senhor. É de todo o coração. Cada ação sua, você tem que fazer honrando ao Senhor. E o salmista diz que ele ia dar graças ao Senhor de todo o coração. Ele sabia que a vida dele era separada para Deus. E às vezes nós nos esquecemos que um dia nós falamos, Jesus, a minha vida não é mais minha.
a minha vida agora é sua. Às vezes nós nos esquecemos, né? Como eu falei da música do Lázaro, né? O barquinho, a minha vida é do mestre. Nós esquecemos que a nossa vida agora é do mestre e impomos as nossas vontades na frente das vontades de Jesus. Esquecemos que de todo o coração é entender que Cristo, Ele controla. Eu não estou falando isso dizendo que eu sou o santarrão. Estou dizendo isso porque quantas vezes aqui deste altar nós ouvimos que é tempo de nos separarmos para Deus. E nós falamos, vamos nos separar para Deus. Quantas vezes nós falamos, vamos nos dedicar para Deus. E voltamos para as nossas casas e não nos separamos. E voltamos para os nossos lares e não buscamos. E voltamos para os nossos lares e não agimos conforme as nossas palavras. Quantas vezes você que está ouvindo aí na sua casa disse, a minha vida agora, a partir desse momento, é de Cristo. E na primeira oportunidade, o de todo o coração passou a ser, mas agora não, Jesus, deixa eu primeiro resolver uma pendência ali. Como disse aquele homem, né? Senhor, deixa primeiro eu me despedir dos meus pais. Deixa eu velar era velar o pai, eu acho, né? Daí Jesus falou, né? Deixa os mortos velar os mortos, né? Importa que você me siga. Às vezes nós nos esquecemos da prioridade, que é Cristo, para colocar as nossas prioridades, achando que Cristo vai entender que as nossas prioridades vêm na frente das deles, e não vai entender, né? Eu ouvi uma vez, né, que a pessoa está falando assim, olha, Deus entende o que eu tenho passado, Deus entende, né, que eu errei, e Deus vai entender o meu pecado. E daí a pessoa falou assim, olha, Deus não entendeu nem a matriz que era Adão. Adão que era a matriz, o primeiro, Deus não entendeu, ele foi lá e repreendeu o pecado e expulsou para longe da sua presença. Imagina nós que somos a 7 bilhões para frente. Deus, ele não vai entender. Quando o salmista diz de todo o coração, ele está aqui entendendo que é a plenitude, né? E plenitude de Deus, ele é um Deus completo, e Ele nos ensina que tudo é completo nele. Ele se divide no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele nos fez corpo, alma e espírito. Quando nós vemos o templo, ele é feito em átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Tudo nos direciona a algo completo. Quando nós encontramos a palavra de Deus, nós vemos que ela tem início, meio e fim. Ela tem a origem, tem o meio, que é quando nós encontramos Cristo como nosso Salvador, e tem o fim, quando nós vamos viver com Deus na eternidade. E você tem que entender que você teve uma origem, e a sua origem foi em Deus, mas houve um afastamento, e Cristo Jesus, Ele veio para te trazer de volta. Ele morreu naquela cruz. Você é salvo por causa do sangue de Jesus naquela cruz, mas você tem que andar com Ele dia após dia. Não vale apenas conhecer e não andar com Cristo. Cristo diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois Cristo diz, vinde após mim, ou seja, continue a me seguir. E depois Cristo diz, ide e fazei discípulos. A nossa caminhada com Cristo, ela não para, ela é contínua, ela é completa. E o salmista aqui diz, de todo o coração eu te louvarei. E por que eu quero ministrar essa palavra? Veio ao meu coração. Porque eu tive uma nova oportunidade essa semana para poder ministrar isso. Essa semana que passou, acho que foi no
sexta ou sábado, por uma fração de segundos, eu estou aqui. Eu estou indo de moto agora trabalhar, meu carro está na funilaria. Eu estou com a moto do meu irmão. Um ônibus virou a toda, né? Fez a conversão na rua. A preferência era minha. Eu só falei assim, né? Meu Deus, morri. Essa foi a minha experiência. E tipo, acelera aí. O acelera não deu, eu só acelerei. Foi fração de segundos. A minha atitude foi assim. O braço esticou um pouquinho mais, mas falei, meu Deus, morri. Foi fração de segundos. O motorista virou e parou lá na frente nervoso. Eu mais nervoso ainda. Voltei, falei com ele lá. Ele, desculpa. Mas eu ali nervoso com ele, daí eu cumprimentei ele estava muito nervoso. Eu falei, tá bom. Dei um toquinhozinho assim na mão dele. Né? Não, foi toquezinho na mão assim, né? Os irmãos estão achando que foi só. Não. Dei um toquezinho na mão dele, falei, tá bom, segue a viagem. É um cumprimento, né? É o cumprimento do Covid, irmãos. Dei um toquezinho do cumprimento do Covid. E saí dali falando, eu perdi uma oportunidade de falar, Deus hoje nos salvou. Mas eu saí dali celebrando a Deus. Porque foi uma fração de segundos onde o único para-choque que tinha era meu corpo inteiro e a moto. A moto já não tinha muito o que perder, mas eu ia perder com todo o corpo. Mas Deus poupou a minha vida, me guardou, e dali em frente eu fui celebrando a Deus. E eu entendi o que é celebrar a Deus de todo o coração. O que é ser guardado por Deus. O que é ter um Deus que é como um muro ao redor do seu servo. Do que é ter um Deus que vai à sua frente como um fogo consumidor, como diz a palavra do Senhor. Eu entendi o que é os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam. E eu pude celebrar a Deus. Eu pude entender como é celebrar a Deus de todo o coração, por causa dessa oportunidade. E ter uma vida separada a Deus te torna a pessoa que pode dizer que está refugiado debaixo da sombra das asas do Altíssimo, e que pode dizer, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. E isso não é para qualquer um. As pessoas hoje estão olhando para o Salmo 91, estão olhando para o livro de Salmos, estão olhando para a palavra de Deus, estão olhando para todas as palavras de Deus, estão falando assim, eu estou debaixo dessa palavra, essa palavra é para mim. Mas se você não estiver firmado debaixo das mãos de Deus e seguro e convicto de que o Senhor está ao seu lado, porque você serve a Ele de todo o coração, essa palavra não é para você. É apenas uma palavra. Quantas pessoas têm aquela caixinha de promessas e estão tirando a palavra da caixinha de promessas e falando, olha, hoje meu dia vai ser abençoado. É lógico que vai ser abençoado. Não tem nenhuma palavra de maldição lá. Você nunca vai pegar uma palavra de maldição dali. Ao contrário, se você pegar a Bíblia e abrir de forma aleatória, você pode pegar uma palavra de maldição. Mas as palavras da Bíblia de bênção, a palavra do Senhor diz que é para aquele que obedece ao Senhor. Se meu povo, não, como eu falei errado aqui. Se meu povo que se chama pelo meu nome, né, me buscar, me ouvir, me buscar, orar, se arrepender dos seus pecados, clamar a mim. A palavra do Senhor diz que Ele ouvirá nosso clamor. Mas eu queria dizer aqui no Salmo
Ah, esqueci. É o do mel da rocha, esqueci. Esqueci, do mel puro da rocha. Não, é o 70, 80. Vamos ver aqui. É esse aqui, ó. É esse mesmo. Se meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugarei os seus inimigos e voltaria a minha mão contra o seu adversário. Os que me odeiam, o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel puro da rocha o sustentaria. Se o meu povo apenas me ouvisse. Para aqueles que ouvem ao Senhor. Como diz a canção, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. De todo o coração, é para aqueles que ouvem a Deus. Só esses vão poder viver de todo o coração. Só esses vão poder cantar as maravilhas de Deus. E a palavra do Senhor diz no Salmo 116, né? O que eu daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Daí, isso disse Davi. Daí o filho dele, Salomão, no capítulo 23 e versículo 26 de Provérbios diz, né? Filho meu, dá-me o teu coração e ande nos meus caminhos. Só existe uma forma de agradar ao Senhor. Só existe uma forma de ser completo na presença de Deus. É entregando a sua vida para Ele. É honrando Ele de todo o coração. A palavra do Senhor diz através de Moisés para Josué. Josué, né, você deve andar diante da presença do Senhor com todo o seu coração. E se achegar diante do Senhor, diz, né? Se achegar diante do Senhor com todo o seu coração. E Josué fez isso. Josué se entregou de todo o seu coração. E a palavra do Senhor diz que Josué, quando ele fez isso, ele falou assim para o povo de Israel: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o que eu acho mais interessante de tudo isso, que a palavra do Senhor diz assim, que enquanto Josué estava vivo, o povo de Israel não se desviou. Enquanto Josué estava vivo, aquele povo não se desviou. Enquanto você está vivo, aqueles que estão na sua casa não vão se desviar. Enquanto você estiver servindo ao Senhor, aquele que está no seu lar vai permanecer firme, porque você está firme diante do Senhor, porque você honra a Deus. Aqueles que não conhecem o Senhor irão conhecer o Senhor, porque você irá apresentar o Senhor. Toda vez que em Judá tinha um rei que servia ao Senhor, a nação se arrependia e buscava o Senhor. Isso é uma promessa de Deus para nós. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso não era somente para a casa daquele centurião. A palavra do Senhor é para nós. Se nós vivermos segundo a palavra de Deus, o Senhor agirá segundo a sua palavra. O salmista diz, né, que ele diz aqui também que ele contaria as maravilhas do Senhor. Você tem contado as maravilhas do Senhor por onde você tem andado? Quantas obras o Senhor tem feito na sua vida e você tem anunciado elas? Deus me livrou da morte e eu sou grato, mas quantos livramentos Deus fez na minha vida e eu pude anunciar. Tem um amigo meu que fala assim, Cris, eu sempre lembro dele porque ele fala assim, se fosse eu não sei o que eu faria. Se fosse eu estaria desesperado. Eu falei, eu estava também. Mas o Senhor me sustentou, o Senhor me socorreu,
O Senhor foi a minha força, o Senhor foi meu auxílio, o Senhor foi minha fortaleza. Como a palavra que eu ministrei, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Não é aquilo que nós temos, mas é o Deus que nós temos. Ele faz toda a diferença. O recurso, ele não serve para nada se o nosso Deus não for à frente. Davi, ele era um homem muito hábil para as batalhas. Ele sabia as estratégias de guerra, sabia como guerrear. Mas, sempre em suas batalhas, ele consultava ao Senhor. Eu devo ir contra o meu inimigo? E daí o Senhor falava, você deve ir. Tinha vezes que o Senhor falava, olha, vai por ali, vai por aqui. E Davi ia conforme a palavra do Senhor. Nas suas batalhas, você deve ir segundo a vontade do Senhor. Para que você possa declarar as maravilhas do Senhor, você tem que ouvir a voz de Deus e seguir a jornada segundo a voz de Deus, porque você vai vencer as guerras, vai vencer as suas dificuldades segundo a voz de Deus. E daí você vai contar, como é que você venceu isso? Eu ouvi a voz do Senhor e segundo a voz dele eu agi. E porque eu ouvi a voz dele e cumpri aquilo que ele me disse, eu posso te dizer, hoje eu sou mais que vencedor, porque por meio daquele que me amou, Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho para andarmos, para sermos vencedores, para sermos conquistadores. Não existe outro caminho se não for uma vida que é diante do Senhor Jesus. Às vezes queremos encontrar atalhos, mas os atalhos sempre nos faz voltar para o ponto de origem. Os atalhos, quando nós seguimos a Cristo, sempre nos faz voltar para o ponto de origem. O povo de Israel, eles andaram 40 dias, chegaram perto da terra prometida. Deus mandou eles olhar a terra, falou, vai lá, olha, a terra é de vocês, só conquistar. Chegaram lá, voltaram com a palavra. Lá é terra de gigantes, nós vamos ser destruídos. 2 homens falaram, não, o Senhor nos disse que a terra será nossa. A voz de 10 homens que não ouviam a voz de Deus prevaleceu. Eles andaram mais 40 anos no deserto, porque não ouviram a voz de Deus, porque não entenderam que o Senhor estava declarando, é de vocês. Quantas vezes Deus está dando a bênção nas suas mãos, mas você diz, eu não sou capaz, não é para mim, eu não tenho autoridade para ministrar. Se eu for lá, eu não posso orar porque eu não tenho capacidade para orar. E tudo que você tem que fazer é em nome de Jesus. Tudo que Deus queria que você fizesse era em nome de Jesus, seja curado. Tudo que Deus queria que você fizesse é fala em meu nome, para que aquela pessoa possa ouvir o meu evangelho e seja salva. Quantas vezes Deus quer fazer uma obra através da sua vida, quer libertar uma pessoa que está cativa, mas não pode fazer porque você chega lá e fala, eu não sou capaz de fazer. Quando Cristo quer usar a sua vida, quando Cristo quer usar você. Tem pessoas que estão deixando de viver o chamado, porque não entendem que quem está enviando é o mesmo Deus que levou o povo para conquistar a terra prometida. Deus te chamou, Ele te capacita. O seu inimigo nunca vai ser maior do que você,
porque à sua frente sempre irá um fogo consumidor. Se o seu coração é do Senhor, Ele agirá em seu favor. No livro de 2 Timóteo, Ele te dá uma segurança de uma vida com Cristo. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar-se essas coisas, todas advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca das palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deixa eu ver aqui. Versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do nosso Senhor. Se morrermos com Cristo, com Ele também viveremos. Você e eu temos que ter isso em mente. Se perseverarmos com Ele, reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Devemos procurar nos encontrarmos como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é a Bíblia. A palavra da verdade é Jesus. Nós devemos ter o pleno conhecimento do nosso Senhor. Devemos conhecê-lo. Devemos entender que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele nos tira do monte de lixo e nos faz assentar com príncipes. Devemos entender que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Devemos entender que Ele escolheu o pobre, o aflito, o necessitado. Devemos entender que Ele nos ama tanto, que se entregou naquela cruz, para que eu e você pudéssemos nos assentar com Ele um dia nas bodas do Cordeiro. Mas para isso nós temos que nos entregar de todo coração. Se morrermos com Ele também viveremos. Isso tem que estar bem claro no seu coração. Hoje uma vida entregue aqui nessa terra, uma vida falando que você é de Cristo, uma vida falando assim, ó, hoje eu vou negar a mim mesmo para que Cristo seja exaltado. Hoje uma vida falando, olha, a minha vontade não vai se prevalecer, mas a vontade de Cristo vai prevalecer. Te garante que a sua vida está honrando a Deus. Hoje uma vida que você vai falar, olha, o culto não vai começar às 9 horas, mas o culto vai começar agora, aqui no meu lar, aqui na minha casa. O culto começa agora porque eu vou honrar o Senhor Jesus aqui na minha casa, nesta madrugada.
sim, você vai entender o que é de todo o coração. Quando você falar assim, olha, no meu trabalho, enquanto eu estou trabalhando, eu vou honrar ao Senhor. Como eu vou fazer isso? Honrando o meu patrão, honrando o meu chefe. Como eu vou fazer isso? Dirigindo. Como eu vou honrar? Servindo a Deus enquanto eu dirijo. Como eu vou honrar? Amando a minha esposa, eu honro a Deus. Como eu vou honrar? Amando os meus filhos, eu honro a Deus. Como eu vou honrar? Amando os meus pais, eu honro a Deus. Isso é negar a mim mesmo para honrar a Deus, e isso é adorar a Deus. Eu tenho que aprender, você tem que aprender que a adoração ao Senhor é quando eu entendo que eu tenho que obedecer a palavra dEle. E quando eu cumpro aquilo que está na palavra dEle, eu estou negando a mim mesmo, estou cumprindo a palavra dEle, e eu estou adorando ao Senhor de todo coração. Cristo, a palavra do Senhor diz no livro de Filipenses, que Ele não usurpou em ser igual a Deus, mas antes Ele se humilhou na forma de servo e obedeceu até a morte, e morte de cruz. E como nós cantamos, mas o grande Deus o exaltou, Ele deu o nome que é sobre todo nome. E quantos hoje dentro da igreja querem fazer o caminho inverso e querem ter o nome mais elevado do que o de Cristo? Quantas igrejas falam, o pastor fulano de tal vai vir aqui, o cantor fulano de tal vai chegar aqui, venham celebrar conosco, vai vir um grande avivalista, vai vir um grande avivalista. Não, Jesus vai vir, o Rei dos Reis vai estar presente, o Senhor, o Rei da Glória vai estar presente. Qualquer pregador é só um instrumento, qualquer cantor é só um instrumento. Quem age é o Cordeiro de Deus, quem age é o Senhor, quem age é o Espírito Santo de Deus, quem age é o Deus Todo-Poderoso. Quando Cristo deixa de ser o centro, já não é mais um culto a Deus, já não é mais um negue-se a si mesmo. De todo o coração, servir a Deus é quando eu olho para a palavra de Deus e começo a perceber que eu estou honrando a minha esposa, eu estou honrando meu pai, eu estou amando meu filho, eu estou amando meu vizinho, eu estou dedicando o meu tempo a Deus, adorando antes de vir ao culto, eu estou celebrando ao Senhor com o meu entendimento. Isso é adoração. É quando eu estou separando um tempo para Deus. Deus, como eu disse no começo, Deus criou o mundo, criou a terra, o mundo. Deus criou a terra, todas as coisas em 6 dias. E a primeira coisa que Ele fez no descanso, Ele dedicou o sábado. Ele santificou o sábado. Ele santificou o tempo. E eu e você, quando temos a nossa folga, nós santificamos ela para nós. É o nosso tempo de descanso, é nosso tempo de lazer, é nosso tempo de falar, agora eu estou de boa. Daí a gente fica de boa até de Deus. Né? E nós temos que começar a rever esse conceito. Meu tio Joaquim, boa parte da minha infância foi na casa dele, aos domingos. É dele que eu sempre falo, da escola dominical. E o domingo ele sempre falou, o domingo é do Senhor. E ele foi uma pessoa que sempre levou isso a sério. Embora muitos domingos ele não estava na casa dele porque ele trabalhava por turno, né? Ele era vigilante. Mas o domingo que ele estava, o domingo dele era do Senhor. E isso faz a diferença. Enquanto nós falávamos, sai dessa, né? Ele dedicou o domingo dele ao Senhor. E isso faz a diferença. Que você possa dedicar não apenas o domingo, mas a sua vida ao Senhor. Que você entenda que o seu dia é do Senhor. Que você adore ao Senhor
a cada momento, com cada atitude, que eu possa adorar ao Senhor em cada momento, que nossa vida não seja de vamos nos consagrar ao Senhor e somente na hora que um pastor falar, que um presbítero falar, que um diácono falar, ou que um irmão falar numa reunião de oração, mas que seja a sua atitude. Não espere que alguém fale, mas que seja a sua ação, que seja a minha ação, porque o Senhor disse, e não é necessário que ninguém mais diga se o Senhor já disse: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E se Ele disse, quem somos nós para não fazermos? Vamos agora nos render diante desse Deus Todo-Poderoso. Rei dos reis, soberano Senhor, Senhor do tempo, Senhor de todas as coisas, governador, ó Pai querido, das nossas vidas, Deus que domina sobre todas as coisas, nós agora pedimos o Teu domínio, Pai querido, sobre o nosso entendimento. Pai querido, que a Tua vida, a Tua glória, Pai querido, agora, Pai querido, seja parte, ó Pai querido, das nossas vidas e do nosso entendimento. Pai, que, ó Pai querido, o nosso coração seja trocado agora, que o coração de pedra, ó Pai querido, seja trocado, ó Pai querido, por um coração de carne, ó Pai querido. Um coração que seja sensível para ouvir a Tua voz, ó Pai querido. Um coração que seja sensível, ó Pai querido, para entender que a Tua vontade é mais importante do que a nossa. Pai querido, um coração que seja sensível, Pai querido, que seja quebrantado para, ó Pai querido, depender de Ti acima de todas as coisas, ó Pai querido, para que possa realizar um culto, ó Pai querido, que seja para Ti, ó Pai querido, que seja por Ti, que seja em Ti, para, Pai querido, celebrar o Teu nome, para andar, ó Pai querido, em Tua presença, Pai. Pai, porque não queremos, ó Pai querido, mais um culto que seja a minha maneira, a minha vontade. Eu não quero cultuar a Deus segundo o meu interesse, ó Pai querido. Eu não quero Te buscar porque eu quero ser curado. Eu não quero Te buscar porque eu quero ser, ó Pai querido, somente salvo. Mas eu quero Te buscar para que a Tua presença venha e preencha o meu ser, para que eu tenha um relacionamento contigo, para que eu tenha entendimento da Tua palavra, e para que o Senhor multiplique sobre mim a Tua graça, para que o Senhor multiplique sobre mim, ó Pai querido, da Tua presença, para que eu possa ser, ó Pai querido, um homem completo, ó Pai querido, com a plenitude do Teu Espírito Santo, para que haja em mim, ó Pai querido, o Teu amor, ó Pai querido, para que haja em mim a Tua esperança, para que haja em mim a Tua alegria, para que haja em mim, ó Pai querido, mais, ó Pai querido, de Ti, para que haja sobre a Tua igreja, ó Pai querido, da Tua paz, ó Pai querido, da Tua alegria, para que haja, ó Pai querido, sobre os Teus filhos, ó Pai querido, o Teu poder. Deus, que cada um aqui, ó Pai querido, possa ter o coração quebrantado, ó Pai querido, pelo zelo do Senhor. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é como um fogo consumidor, ó Pai querido, que vai diante do Seu povo, que o Seu povo agora possa, ó Pai querido, ver esse fogo consumidor sobre a sua vida. Pai, como está escrito no livro de Zacarias agora, Senhor. Pai, que o óleo precioso, que o castiçal e que o óleo possa ser ligado sobre a vida dos Teus filhos agora. Pai querido, que o óleo não cesse, que a chama não apague, que Teu Espírito, ó Pai querido, possa, ó Pai querido, transbordar sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai querido, que o fogo arda constantemente e que Teus filhos, ó Pai querido, possam andar na Tua presença. Pai, que o desejo seja de todo o coração, que a plenitude do Teu poder, ó Pai querido, haja sobre os Teus filhos. Deus, nós clamamos, ó Pai querido, porque a Tua palavra diz que nós seremos Teus amigos se fizer o que o Senhor nos manda. E o Senhor diz, ó Pai querido, que nós devemos, ó Pai querido, nos aproximar de Ti. A Tua palavra diz, ó Pai querido, que nós devemos nos aproximar da Tua presença pelo novo e vivo caminho. Nós devemos entrar com confiança, ó Pai querido, nos aproximar, ó Pai querido, passar pelo átrio, ó Pai querido, passar pelo santo lugar, e entrar no santíssimo lugar com confiança, ó Pai querido, porque o véu foi rasgado, porque o Senhor, ó Pai querido, deseja que os Teus filhos se acheguem à Tua presença e tenham um relacionamento contigo, ó Pai querido. Então que possamos nos achegar ali, ó Pai querido, diante do Teu trono, Senhor, diante do Teu trono, e declarar que só o Senhor é santo, que só o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e dizer ali diante do Teu trono: fica conosco, Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, pois precisamos de Ti. Fica conosco, pois somos amparados nos Teus braços e estamos seguros na Tua presença.
Fica conosco, porque somente aí no teu altar, somente aí nos teus braços nós somos tocados, somente aí nos teus braços, aí no teu altar nós somos guardados, somente aí no teu altar, Senhor. Que lugar maravilhoso para se estar. Lugar de proteção. Deus Todo-Poderoso, sabemos que o zelo do Senhor está sobre aqueles, ó Pai querido, que buscam a Tua face, e nós buscamos a Tua face, Deus. Vem reinar sobre os Teus filhos, ó Pai. Deus maravilhoso, que possamos entender a cada dia que Te buscar é bem mais do que simples momentos, ó Pai querido, orando, mas é uma vida de comunhão contigo. E que possamos, ó Pai querido, a cada dia dizer: precisamos mais e mais e mais de Ti. E que se repita essa oração, e que seja uma vida diante da Tua presença, e que não possamos, ó Pai querido, dormir um dia sequer sem orar, sem Te buscar, sem Te adorar e sem depender da Tua presença e do Teu Santo Espírito. Porque o Senhor é tudo em nós e precisamos de Ti. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém.